O desejo de fazer um curso de letras, eu acho que tem a ver com uma certa fidelidade à minha formação. Sou titulada em letras, fiz graduação na UERJ, depois eu fiz mestrado na PUC e fiz doutorado na UFRJ. Então, de alguma maneira eu tinha conhecimento, tinha um certo trânsito, né, em diferentes cursos de letras do Rio de Janeiro. E achava que seria interessante uma formulação nova para um curso de letras. Que eu fosse um curso de letras diferente dos cursos de letras que já existiam, que fosse um curso estruturado no sentido de dialogar com as novas linguagens das artes, que fosse um curso que tivesse um apreço pela história literária, pela história da cultura. Nesses últimos 10 anos, né, em vários aspectos os currículos se mostraram muito pertinentes. Uma produção audiovisual que tem uma dimensão prática, como uma produção textual tem uma dimensão prática, né? Como o trabalho editorial, o trabalho com arquivo. Então tem várias vertentes práticas com embasamento teórico que foram sustentadas e ganharam força. A gente está falando de um curso, de uma escola que surgiu com o Reúne, né, que não conhece a universidade sem a política de inclusão, através das cotas, felizmente, assim, né, que é, de certa maneira, marcado por isso de uma maneira muito positiva. A gente passa a lidar com a percepção de contextos sociais diversos, de pessoas que vêm dos lugares mais diferentes da cidade do Rio de Janeiro. Imagina o que é isso, né? Nós estamos aqui na Zona Sul e as pessoas vêm de Santa Cruz, vêm da Pavuna, vêm da Baixada, né? Todo dia, gente que trabalha, que vai sair daqui e chegar 1 hora, 2 horas em casa. A gente vai desenvolvendo com o tempo, né, a sensibilidade do professor para a circunstância, para a situação que ele está vivendo em sala de aula, que a gente espera que os nossos alunos desenvolvam também quando saírem daqui e forem ser professores em outros lugares, né? Você não está ali em sala para aplicar simplesmente um conteúdo que está na ementa, né? Você está numa situação específica, com pessoas específicas que mudam semestralmente. Dou aulas para o primeiro período, acho que desde que o curso existe. E isso se tornou mais importante ainda na minha atividade como diretor. Eu acho que teve uma turma que eu não dei e ainda assim eu sei o nome de todos eles. Eu acho que não tem ninguém nessa escola que eu não conheça. Assim. Como a Escola de Letras da Unirio foi criada em 2010, eu gosto de dizer que os nossos cursos já foram pensados como cursos para o século XXI. Né? Nesse sentido, com um perfil muito diferente dos cursos de letras mais tradicionais. Porque os nossos cursos já partem do princípio de que não dá mais, no século XXI, para pensar o livro e a literatura como um universo separado do universo das outras artes e mídias. Ou seja, não dá para pensar mais o livro e a literatura sem pensar nas suas interseções com o cinema, com a cultura digital, com as redes sociais, com o YouTube. E as nossas grades curriculares contemplam muito bem essas interseções, esses diálogos. No início, a gente tinha um certo receio de que essa ênfase na interdisciplinaridade acabasse prejudicando a formação mais sólida dos alunos nos conteúdos mais específicos de letras, nos fundamentos de língua portuguesa, de linguística, de literatura. Mas o resultado da prova do ENAD, realizada pelos alunos das primeiras turmas da Escola de Letras, mostrou que esse receio era infundado, não fazia muito sentido, porque entre os cursos de bacharelado Letras Português, o nosso bacharelado ficou com a maior nota do Brasil, e entre os cursos de licenciatura Letras Português, a nossa licenciatura ficou com a maior nota do estado do Rio de Janeiro e a 5ª maior nota do Brasil. Ou seja, isso foi uma prova de que a gente estava no caminho certo, estava fazendo a coisa certa. A gente pensa muito aqui a criação literária nessa passagem, nesse trânsito com outras linguagens artísticas, né? Com a fotografia, com o cinema, com a performance, com as artes visuais. Como nós estamos cada vez mais imersos na cultura digital ou no ciberespaço,
né? Nós estamos vivenciando cada vez mais esse universo de possibilidades. Então, o que o curso procura fazer é exatamente redimensionar um pouco, né, os conceitos que nós temos já bem enraizados de autor, né, de livro, de processo de criação literária, deslocando um pouquinho para esse novo espaço. Que a gente possa, portanto, ler criticamente, né, os processos em que nós estamos imersos e envolvidos. Assim. Eu acho que esse é o papel da universidade, né? Oferecer suportes, ferramentas, né, e discussão para que a gente possa ter esse olhar crítico para o mundo, né, e para as possibilidades que esse universo nos apresenta. Nesses 10 anos, a escola passou por muitas mudanças. Então, eu penso, por exemplo, lá no começo, lá em 2010, eu penso como é que era a composição do corpo discente, do alunado. A gente tinha uma turma super pequena, em que fazem matrícula mais ou menos 20 estudantes, mas frequentam só 5, e um desses alunos era muito infrequente. Então, havia só 4 alunos. Nesses 10 anos passados, a gente tem uma escola com um corpo discente muito mais vasto. A gente estava calculando outro dia, eu e o Bruno estávamos calculando, a gente tem mais ou menos 200 alunos hoje. Eu julgo que cresceu também na relevância dela, não só em números, né? A escola, começaram a surgir na escola projetos de extensão, projetos de pesquisa. Quando eu comecei a trabalhar aqui, eu me apaixonei, porque eu era recém-saído da graduação e eu fiquei completamente apaixonado pelo que era proposta, pelo menos ali no papel do curso. Eu ficava pensando assim, esse é o curso de graduação que eu queria ter feito. Eu tenho a sensação de que ele não tem a pretensão de formar um professorzinho, um profissionalzinho. Eu tenho a sensação de que, por essa abrangência, ele está pensando do ponto de vista humanístico no ser humano, na formação de um ser humano completo. Eu consigo ver a transformação do aluno que ingressa aqui no primeiro período e do aluno quando ele sai daqui, quando ele se forma. É uma transformação muito grande pela qual os alunos passam, e eu acho que essa é uma transformação muito positiva. Eu sou suspeito para falar, porque eu trabalho aqui, e eu recomendo fortemente para o graduando, para o estudante que quer ingressar no curso de graduação em letras, que faça o nosso curso. Porque eu sempre procurei entender esse espaço daqui como um espaço de acolhimento ao discente nas suas individualidades, né? E entender o discente na sua individualidade é entender que aquilo que a mim talvez pareça uma questão menor, certamente é algo que está mobilizando, que está mexendo com aquele estudante e que ele precisa de algum modo dar vazão para aquilo, tratar aquilo, né? E eu espero que o estudante sempre venha aqui com um coração calmo, entendendo que aqui é um espaço no qual a gente vai tentar achar soluções, né? Que não é um espaço de criação de novos problemas em relação a tantos problemas que o graduando já traz. Paro na palavra, naquela palavra, as águas do rio correm sem fim. Logo reparo na imagem, a margem, no som que chega antes de mim. Paro na palavra, naquela palavra, as águas do rio correm sem fim. Logo reparo. É uma escola super bacana e eu acho que tem muito a crescer ainda. A gente era pequenininho numa sala, quando eu cheguei era uma sala super pequena que funcionava basicamente tudo, secretaria, coordenação, direção, era uma coisa ali só. Os alunos também ficavam ali. Então assim, a gente vem crescendo, não só em parte de estrutura, em parte de estruturação de comissões, manual do aluno. Além da parte pedagógica, cada vez mais, acredito que os professores vão assim também entendendo qual é a demanda dos alunos. Então assim, eu avalio que é um curso que uma escola que está super bem, e ainda tem muito a crescer, assim, pela vontade dos alunos, pela vontade dos professores, e acredito também que posso me colocar aí junto com o William, pela vontade dos servidores. A gente
tem muito a crescer ainda, apesar de já estar num patamar que eu acho, assim, da minha pouca experiência, bem legal em relação a outros cursos. Tá? Eu vejo principalmente a relação muito próxima de trato com os alunos, com os professores, com os servidores, assim, por experiência própria, enfim. Por exemplo, eu posso citar que já ganhei algumas festas de aniversário aí, mesmo estando aqui há pouco tempo, assim, no meu primeiro ano, e fiquei total surpreendido, assim, coisa que eu não esperava mesmo. Paro na palavra, naquela palavra, as águas do rio correm sem fim, logo reparo. Eu não tinha contato com a Unirio, né? Eu só sabia que era um curso jovem, né? E que a grade era um pouco diferenciada em relação às outras universidades federais. Antes de tomar posse do cargo, eu vim aqui uma vez e conversei com o Bruno, aí ele falou assim, nós estamos esperando muito por você. Aí ele veio aqui, ele pediu para eu dar a volta no balcão, e aí eu olhei que já tinha um escaninho com o meu nome. Isso, assim, me fez sentir tão acolhida, me fez sentir tão bem-vinda no local. E eu me apaixonei pela Unirio. E eu me sinto muito bem recebida mesmo, muito acolhida. Eu amo estar aqui, eu costumo dizer que é uma das partes mais doces da minha vida, uma das partes mais felizes da minha vida quando eu estou aqui. Me apaixonei pelo murinho, gente. Me apaixonei pelo murinho. Quando eu vi pela primeira vez, ainda tinha uma placa escrito de quantas câmeras você precisa para ser honesto. Quando eu vi os alimentos lá expostos com os cofrinhos do lado, eu falei, gente, isso diz tanto sobre essa universidade, diz tanto sobre o clima de aconchego que há aqui. A gente não tinha um centro acadêmico atuante, regular antes, a gente tinha apenas representantes pontuais. E aí esse grupo de alunos, enfim, viu essa lacuna que a gente tinha, dentre os outros cursos mesmo, que todos os outros têm, centro acadêmico próprio. E, enfim, a gente se juntou para tentar trazer para o curso de letras esse tipo de representação política, social, estudantil, que é tão comum dentro das universidades e que a letras não tinha, por ser um curso jovem. Muitos projetos foram criados na atual gestão, como RPG, que inclusive teve sessão recentemente, que foi muito legal. A gente está fazendo encontros periódicos, dar um apoio para a Guilda dos Escritores, que está prestes a lançar um material também muito legal, tornar frequentes os eventos como a Semana de Letras, a Semana de Letras Negras. Então, a perspectiva é que esses eventos continuem acontecendo, que essas atividades extras fora da sala de aula continuem acontecendo, que sejam mais frequentes, que tenham novas atividades, novos eventos, encher a Unirio de conteúdo legal relacionado ao curso de letras. Acho que é uma parada que tem que ser feita e acho que a gente conseguiu dar um primeiro passo nessa direção. Acho que as possibilidades de atuação do aluno, né, formado em um curso de bacharelado em letras, são muitas, assim. Podemos pensar na questão de trabalhar com editoração, trabalhar em editoras, trabalhar com revisão de texto, trabalhar com adaptação de texto para diferentes mídias, crítica literária, resenhas, né, curadoria de feiras literárias, né, assessoria e produção de texto também, a gente não pode esquecer, ou seja, produzir textos e aí na sua diversidade mesmo. Então nós já temos alunos que escrevem, que publicam, que já têm livros publicados. Normalmente é um aluno que muito cedo ingressa na iniciação científica, tem um percurso dentro da universidade muito vinculado à pesquisa e que isso abre a oportunidade dele seguir com o mestrado, com o doutorado. A jornada de iniciação científica é uma dessas esferas de circulação do saber, que é algo muito característico da universidade pública. A jornada é muito importante porque reúne e permite o diálogo entre os bolsistas e os alunos envolvidos nessas várias pesquisas, e também é a oportunidade que alunos que ainda não estão envolvidos com pesquisa e com projetos possam assistir a jornada e se familiarizar inicialmente com esses trabalhos e descobrir aí
nesse momento, se há interesse, se há o perfil para isso, se há o desejo de também fazer esse tipo de trabalho de pesquisa, esse tipo de trabalho de aprofundamento de leitura e de escrita. Meu nome é Natália Nogueira e eu sou do curso de graduação em Letras da Unicamp. A pesquisa se intitula Poesia e Prosa, Crise e Saídas. Sou orientado pela professora Lúcia Ricota e o trabalho que eu vou apresentar, ele está inserido dentro... Pesquisa sobre as relações de maternidade e maternagem presentes em 2 filmes da diretora Ana Mãe Laerte. No curso de bacharelado em Letras da Unirio, a gente tem 2 estágios, né? O estágio 1, que é um estágio que se concentra em práticas editoriais. E a gente tem também um laboratório de práticas de arquivo, de crítica historiográfica ou textual, né? Que os alunos vão para os acervos literários, né? Para o Museu de Literatura Brasileira da Casa de Rui Barbosa, para o Departamento de Literatura do Instituto Moreira Salles, né? E também para um convênio recente que a gente fez com o canal Curta. No Instituto Moreira Salles existe um departamento de literatura, né? Ou seja, de guarda de acervos literários de alguns escritores. Então tem Paulo Mendes Campos, tem muita coisa da Ana Cristina César, da Clarice Lispector, tem as cadernetas da Carolina Maria de Jesus. Eu sempre falo que eles entram em contato com os mortos, né? Ou seja, eles passam a conviver com esses mortos e esses mortos ganham muita vida ali, né? Porque eles estão participando do cotidiano daquele escritor, eles estão lendo as cartas que eles estão trocando, né? Eu acho que é super importante porque isso tem a ver também com uma descoberta por parte dos alunos, né? Uma descoberta de uma nova noção das letras, né? Ou seja, porque eles passam a conviver com os bastidores das obras, dos autores, dos escritores, eles passam a entender um pouco, digamos, a vida literária, né, desses autores, as pessoas com quem eles se correspondiam, além de, evidentemente, ou seja, abrir todo um campo, né, de pesquisa da letras relacionada aos próprios processos de criação. Paro na palavra, naquela palavra, as águas do rio correm sem fim. O Arquivo Museu de Literatura Brasileira, AMLB, foi criado aqui na Fundação Casa de Rui Barbosa, é um setor da Fundação de Casa de Rui Barbosa. Ele é fruto de uma ideia, de uma inspiração, de um desejo de Carlos Drummond de Andrade. Ele, preocupado com seu acervo, preocupado com a cultura brasileira, deu a ideia de que se criasse um setor, uma instituição, um órgão que desse guarida, que recebesse para si essa missão. Nós temos o arquivo do Manuel Bandeira, do Pedro Nava, do Vinícius de Moraes, da Clarice Lispector, arquivo do Jorge de Lima e muitos outros escritores. Nós acolhemos os alunos que se inscrevem numa disciplina da universidade e que vem aqui ao AMLB ter contato com os documentos desses escritores. Então todo esse conteúdo documental desses bastidores da criação, os alunos têm contato com esses documentos e a partir daí ele começa a ter uma visão amplificada daquele escritor. A formação profissional do bacharelado se dá a partir de 2 estágios, né? Um práticas de arquivo e o outro práticas editoriais. O estágio de práticas editoriais envolve toda uma gama de conhecimentos específicos, né? Que vai desde a revisão de texto, ao pensamento de uma edição, né? De um processo editorial que seria uma editora, o que seria um selo nessa editora, uma coleção, e também a feitura de revistas. Nesse sentido, nós fizemos aqui em 2017, na verdade, uma revista, né? Foi feita
em conjunto com os alunos, chamada Da Gaveta. Mas é uma revista que foi pensada para a publicação de trabalhos dos alunos de graduação, tanto aqui da Unirio quanto de outras escolas de letras do Brasil, né? E a cada edição ela tem uma chamada, né, específica, ou seja, uma produção editorial específica, e não só para ensaios acadêmicos, mas também artísticos, né, que vai desde fotografia, desenhos, poemas, contos, etc., bem livre. Então, e aí a cada ano os alunos que vão fazer prática editorial ficam responsáveis por organizar a revista daquele ano. Isso dá a eles uma grande noção prática, né? A Garupa nasceu no estágio supervisionado, ministrado pelas professoras Julia Studart e Ana Carolina Coelho, dentro da Unirio, dentro do curso de letras. E a proposição que as professoras colocaram pra gente era justamente de fazer uma revista digital. E aí, junto com a revista, as próprias professoras mostraram alguns exemplos de livrinhos muito fora do padrão, assim, coisas que a gente não achava na livraria. A partir daí, a Garupa se transformou na revista digital, a revista garupa.com, e nas edições Garupa, que é uma edição independente de livro. A gente tem mais de 20 livros publicados, temos 8 edições da revista, é uma revista que trabalha com chamada aberta, então a gente já publicou autores de todos os estados do país. A partir do Google Analytics, né, eu consigo mapear qual é a rede de leitores da Garupa. A gente tem leitura em todos os estados do país, em Portugal, na Espanha. Mais de 4 mil pessoas acessaram a última edição da revista. Enfim, fomos finalistas de Jabuti no ano passado, ganhamos o Prêmio Rio com o Martelo também no ano passado, o livro Martelo, da Adelaide Ivanova. Eu acho que é muito interessante pensar que foi a partir da universidade, principalmente de um curso de letras, que a Garupa nasceu, porque aqui no Rio, eu acho que no Brasil todo, mas aqui no Rio eu sei que só existe um curso de produção editorial, que é o curso dentro da comunicação, e é um curso voltado para o grande mercado. Só que existe toda uma outra vitalidade no mercado editorial, né? Esse mercado entre aspas, que é a publicação independente, porque coloca a literatura, né? Tira o livro de um lugar de produto de mercado e coloca um livro como um espaço de produção de pensamento, de produção de vida, de produção de cultura. A grande parte dos autores que hoje a gente entende como autores canônicos, eles começaram se autopublicando ou publicando de forma independente e, né, hoje são referências para a literatura nacional. Então, acho que isso é manter viva a literatura, é manter viva a publicação independente. Enquanto professora de língua portuguesa e linguística, eu acho muito importante destacar que nossas disciplinas de língua e linguística não vão simplesmente reduzir a língua a questões de gramática. Insistimos muito em olhar para a linguagem como uma prática social. Então, sempre consideramos as relações entre língua e sociedade e sempre pensamos criticamente sobre questões como o preconceito linguístico e social, para que nossos estudantes, quando se tornarem professores, para que não reproduzam esta ideia da língua como uma coisa estática, mas que usem realmente de maneira bem viva nas suas aulas esta ideia de língua como uma prática social mesmo. Paro na palavra, naquela palavra, as águas do rio correm sem fim. Logo reparo. A parceria com a Unirio é a mesma que acontece com outras instituições. O Cefet, por ser uma escola, de certo modo, até um pouco privilegiada em relação a uma condição de trabalho que a gente desenvolve aqui, a gente tem uma liberdade de trabalho, de elaboração de material didático muito grande, então a gente acha importante abrir esse espaço para um formando, para um licenciando em letras, no nosso caso, para ele vivenciar uma experiência didática de certo modo diferente, talvez um pouco até da que ele vai enfrentar no início da sua carreira. O estagiário tem a possibilidade de atuar de diferentes formas, não só como observador, que é o clichê mesmo, é a função
básica do estagiário, mas, sobretudo, coparticipando, auxiliando na resolução de exercícios, propondo atividades e, no final do estágio, participando de conselho de classe, de atividade de extensão, mas, sobretudo, no final, ele coroando o seu estágio, dando uma aula em que ele é avaliado também pelos alunos, por mim e por um outro professor externo, né, no caso da Unirio. O pré-vestibular social é um projeto de extensão que envolve 2 cursos, né, de letras aqui da Unirio, que é o curso de bacharelado e o curso de licenciatura. Claro que ele vai atender mais o curso de licenciatura, pelo fato de que a regência, né, ensejada é exercida apenas pelos participantes de licenciatura, mas os bacharelandos também ocupam várias posições, principalmente na revisão de materiais, e o pré-vestibular social é um espaço não formal. Não formal por quê? Porque ele não está sistematizado dentro do sistema de ensino. E isso permite que nós tenhamos uma autonomia, uma liberdade criativa muito grande, não só na criação das aulas, mas criação do material didático, como nas ações pedagógicas que a gente chama de laterais, como, por exemplo, as oficinas, as monitorias, as reuniões. A gente discute como abordar as literaturas contemporâneas em sala de aula, como é que a gente pode fazer uma aula que integre gramática e literatura, como é que a gente pode fazer uma aula de produção textual no pré-vestibular social. Então a gente vai trazendo essas discussões junto com os professores da letras, que dão muita ajuda para a gente em termos de orientação, assim, em determinados momentos, principalmente, e com bibliografia teórica, assim, né, porque a gente também lê, também faz parte do nosso processo de formação. Então acabou que o pré, por conta disso tudo, deixou de ser um lugar só de uma atuação, mas também de uma formação muito grande. Eu tenho clara consciência, assim, de que se eu fosse me formar em licenciatura, só fazer o estágio e já ir trabalhar numa escola, eu entraria muito menos munido do que eu vou entrar depois de ficar 2, 3 anos, se tudo der certo, trabalhando para vestibular social. O Estado do Rio de Janeiro aprovou uma resolução que instituiu, então, no âmbito do Estado, a remissão de pena pela leitura, e a Unirio entrou como parceira na extensão por meio de um projeto de extensão feito em 2016 e que logo começou a atuar nas unidades penitenciárias do Rio de Janeiro. Nós atualmente fazemos esse projeto de 8 a 10 unidades no Rio de Janeiro. É um projeto importante porque leva para esse lugar que não é muito identificado com as letras, né, a unidade prisional, exatamente a possibilidade do aluno lá dentro, né, porque quando ele participa do projeto ele é o aluno, ele é visto como aluno, o apenado. E a literatura é importante para essa formação do sujeito, essa formação do leitor que caminha ao lado de uma educação comportamental, né, e até sensível desse sujeito. Então acho que é um aprendizado muito grande, especialmente para os graduandos em letras, né? A troca, né, essencial entre aqueles que estão numa formação de literatura, uma formação de língua portuguesa, que vão às unidades levar, obviamente, o conhecimento acumulado até então. Eu fico contente que o curso tenha encontrado professores, né, tenha reunido professores que tenham essa vontade de experimentar, que quer experimentar a literatura, né, que quer refletir sobre a vida contemporânea, né, os discursos da vida contemporânea, e, ao mesmo tempo, né, ter um curso que quer agir. Como é que a universidade pode agir socialmente, né? Eu acho que aqui a gente tem alguma coisa interessante acontecendo, projetos que estão acontecendo que vão criando também um novo patamar de vontade para os alunos, né? Que vão abrindo também um pouco o perfil profissional dos alunos, né? A qualidade de experiências, né? Experiências diferentes. Eu acho que isso o curso está construindo belamente. É uma bela construção, em andamento, mas é uma bela construção. Paro na palavra, naquela palavra, as águas do rio correm sem fim. Logo reparo na imagem, a margem, no som que chega antes de mim. Paro na palavra, naquela palavra, as águas